Glória a Deus. Hino 296. Nós vamos continuar com o tema Mover Soberano, parte 11. Creio que vai ser bênção. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém, queridos? Abra por gentileza sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, 26, tá? Nós vamos para a parte 11 do tema Mover Soberano, que é o trabalhar de Deus em nossos corações. Provérbios 23, 26, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém? Então, essa é uma necessidade por causa da queda. Adão e Eva escolheram comer do fruto da independência. Seus olhos foram fechados para a glória de Deus e foram abertos para o pecado. E o coração do homem se endureceu, ficou frio como uma pedra, duro e insensível. Não percebe a Deus, nem o amor de Deus, mas tem agora imaginações horríveis e com medo de Deus se esconde, foge da presença do Senhor. Agora, o caminho contrário. O Senhor nos convida dia após dia, irmãos, a darmos o nosso coração para Ele, de forma profética e sincera. Não é um momento religioso que Ele quer.
Ele não quer que nós paremos a nossa vida secular e aí a gente entra na igreja e aí a gente faz um ritual repetitivo, regra, religião. Não, isto é como Enoque andou com Deus. Amados, se você se mudar para uma cidade, qualquer cidade, é importante hoje em dia nós pedirmos discernimento dos espíritos. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. E a maneira de você saber que Deus está falando no púlpito de uma igreja é que a alma das pessoas que estão ouvindo é prioridade constante. E o verdadeiro profeta te ensinará a andar com Deus pela graça. Ele não te ensinará a ter uma vida com Deus parada, limitada por compartimentos. Eu entro na igreja, aleluia Senhor, eu saio da igreja, eu sou outra pessoa. Isso não existe. Deus não se satisfaz com isso, isso não produz fé. Agora, andar com Deus significa, é um processo gradativo, que eu vou sendo ensinado, irmão. Se eu não for ensinado e estimulado, isso foi perdido na queda. Isso não é natural, não, isso não é natural. Isso aqui é uma violência contra a nossa carne, é uma guerra. Dar o nosso coração para o Senhor, profeticamente, Ele trabalha naquele coração. O coração vai ficando mais sensível, apegado ao Senhor, mais fé, mais alegria, mais amor, mais força para perdoar, para fazer escolhas. Cada vez que eu entrego o meu coração, eu não apenas venho na igreja para trabalhar, eu não apenas venho na igreja para buscar uma bênção, eu venho na igreja para me entregar a Deus. Não vou só entregar os meus pedidos, eu vou entregar o meu coração. E quando eu entrego o meu coração, Deus vai libertando. Eu tenho que fazer obras. Ele vai tirar todos aqueles sentimentos, pensamentos, desejos que estão ali desde a queda. E vai produzir agora a fé, a alegria, o amor, o fruto do Espírito Santo. Ele vai trabalhar como se fosse um jardim. Ele vai trabalhar arrancando todos aqueles espinhos, toda a erva daninha e vai gerar o fruto do Espírito. Isto é, cada dia que eu não entrego o coração para o Senhor, ele endurece, se torna frio, insensível, egoísta, volta os espinhos. A pessoa volta a ser preocupada, ansiosa, mal-humorada, briguenta, triste, melancólico, cheio de palavras que não agradam a Deus. Quanto mais eu me aproximo da presença de Deus e entrego o meu coração, mas Ele vai devolvendo imagem e semelhança. Aí a fé vai brotar. Porque a fé não brota num coração sujo. E mesmo que brote, não vai germinar. Ele diz: dá, meu filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Irmãos, olhem para o mundo. O mundo não se agrada dos caminhos de Deus. Os olhos dos homens se agradam do que, irmãos? Do pecado, da vaidade, da mentira, da avareza, da impureza, do orgulho, do egoísmo. É assim que está a alma do homem desde a queda. E agora o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Ele diz assim: dá-me, filho meu, teu coração. Pastor, eu já entreguei meu coração para Jesus faz 50 anos, não é isso que eu estou falando. Todos os dias, irmãos, nós damos o nosso coração para o Senhor. Ele trabalha um pouquinho. Porque você sabe, nós estamos andando nesse mundo, irmãos. De repente, vem uma ansiedade. De repente vem uma mágoa. De repente vem um sentimento que não é de Deus. Então todos os dias nós entregamos o coração para Deus. Ele vai limpando, restaurando e trabalhando. Isso é um processo diário. Muitas pessoas, irmãos, estão na igreja há muito tempo e o seu coração não foi transformado. Por quê? Porque no púlpito não é ensinado, não é direcionado. Se você não ensinar as pessoas a buscarem isso, elas não vão buscar. E se elas não buscarem isso, elas não vão alcançar. Porque isso é algo que tem que ser buscado de forma consciente, irmãos. Olha como é que está o coração do homem. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 10. Então é assim que Deus começa na vida do homem. Quando ele vai no templo, ele olha o coração, como está. Não basta estar na igreja, irmãos. Muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias,
pessoas que nunca tiveram um coração transformado. Mesmos pensamentos, mesmos gostos, né? A pessoa está igual como ela era há anos atrás. Aqui em Lucas 18:10 diz assim: 2 homens subiram no templo com o propósito de orar. Os 2 foram na igreja, 2 pessoas, completamente diferentes. Lucas 18:10. Elas foram no templo para orar. Mas agora vamos ver o teor dessa oração. Vamos ver, meus amados queridos irmãos, qual oração Deus ouviu para nós imitarmos, irmãos. E qual oração Deus não ouviu para nós rejeitarmos. Porque aqui foi escrito para nos ensinar. Entende? Existe a oração que Deus ouve e a oração que Deus não ouve. Assim como Deus não recebeu a oferta de Caim, por causa do seu coração, existem cultos e orações que Deus não ouve. Olha o que o homem diz. 2 homens, estou lendo Lucas 18:10, subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, ou seja, religioso, né? Irmão, a religião pode satisfazer algumas pessoas. A pior tragédia é nós estarmos satisfeitos com a nossa religiosidade, porque aí nós não vamos crescer espiritualmente. Isso é um perigo tremendo. Olha, um fariseu e outro publicano. Publicano, ele foi lá arrependido, porque ele tinha errado, falhado, e Deus ouviu ele. Quando nós viemos para a igreja com esse coração arrependido, né? Mas o outro estava satisfeito. Olha, o fariseu estava satisfeito. No versículo 11, o fariseu que estava satisfeito, ele estava em pé. E ele orava com ele mesmo, porque Deus não estava ouvindo. Então ele estava falando, orando, mas Deus não estava ouvindo. Ele estava falando com ele mesmo. Diz que ele falava com ele mesmo, senhor. Não estava falando com Deus, não estava falando com ele mesmo. E ele orava alto, em pé. Ele orava assim, dessa forma: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens. Ou seja, eu sou melhor, estou acima da média. Eu não sou como os outros. Ele disse assim: não sou como os ladrões, os injustos, os adúlteros, nem como ainda aquele pecador que está lá atrás orando lá. Ele ficava apontando para o irmão dentro da igreja. Dentro da igreja e ainda julgando, criticando. Eu não sou como os homens, ele disse, como os pecadores. Veja. Ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana. Irmão, ele jejuava 2 vezes por semana e Deus não ouvia a oração dele. 2 vezes por semana ele jejuava. Continua o texto. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele era fiel dizimista e ele era de consagração, senhor. Um homem de oração e jejum. E um homem dizimista. Diz que Deus não olhou para ele e para a oração dele. O que faltou na oração deste homem? Faltou arrependimento para cobertura com sangue. Faltou dependência da graça, o trabalhar da graça. Ele estava satisfeito com o seu coração. Ele não estava triste com o seu coração. Então ele não ia ser transformado no seu coração. Ele estava se elogiando. Ele era um gabarola. Já ouviu falar? Ele era um crente gabarola. Ele era o cara. Diz que Deus não olhou para essa oração. Entende, irmãos? Ele não aceitou o convite do Senhor e o arrependimento. Quantas pessoas estão na igreja, irmãos, que não se arrependeram? Tem sempre desculpa para os seus pecados. Eles não alcançaram um coração transformado por amor. Eles ainda são críticos, sem amor, julgando as pessoas ao invés de amar, né? Soberbas, são as melhores, as maiores, só eles sabem a Bíblia, só a igreja deles que salva, só eles conhecem, só eles são, e cheio de títulos, né? Cheio de pompas. Irmão, temos que fugir disso aqui, porque essa oração Deus não ouve. Tá vendo? Isso aqui, ó, é perda de tempo. Jejuando, dando dízimo e orando, indo para o inferno. Adiantou tudo isso, irmão? Sem entendimento. Mas vamos lá. O publicano, no versículo 13, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, seja propício a mim, pecador.
Digo-vos que este desceu justificado, porque ele se arrependeu, o sangue foi aplicado. Esse desceu justificado para sua casa, não aquele. Porque todo aquele que se exalta será o que, irmãos? Há uma lei espiritual. Assim como existe a lei da gravidade, existe uma lei espiritual. Aquele que se exalta será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Já vi pessoas dizendo assim: estão me humilhando, mas os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. É o que diz aqui. É de coração. Está sendo humilhado, às vezes até merece, às vezes até chato, mas merece ser humilhado. Diz aqui: aquele que a si mesmo se humilha. Irmãos, culto sem humilhação é perda de tempo. Adianta você pedir bênção, você trabalhar no templo e naquele dia Deus dizendo: te conheço, apartai-vos de mim, porque teu coração é maligno. Em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. O que acontece? Que se eu não me humilhar, a minha oração não é ouvida. A oração do soberbo, Deus resiste ao soberbos, mas dá graça aos humildes. Se humilhar é reconhecer que precisa de transformação hoje. Agora pensa, irmão, nós somos filhos do Deus da prosperidade, Jeová Jiré, e muitas vezes estamos contando moedinha. Não é para se humilhar? Cadê a nossa fé? Nós somos filhos de Jeová Rafa, o Deus da cura, e muitas vezes passamos por enfermidade e não saramos. Não é para se humilhar? Deus fala para nós amar o nosso inimigo, e muitas vezes a gente está chateado com esse, com aquele. Não é para a gente se humilhar e colocar o rosto no pó? Tanta coisa, irmão, que não está acontecendo na nossa vida por falta de humilhação, por falta de dizer: Deus, tem misericórdia de mim, da minha incredulidade, das minhas palavras erradas, dos meus pensamentos errados. Porque quando a gente se humilha, o sangue de Jesus nos purifica, irmão. A gente fala assim: ó Deus, tem de misericórdia. Deus não tem misericórdia de quem não se arrepende, não tem. A misericórdia, lá em 1 João 9, diz: se eu confessar, o sangue me purifica. Agora, enquanto eu não confesso e não me arrependo, o pecado permanece. Irmãos, o nosso coração já podia ter sido transformado muito mais. Com o tempo que a gente está na igreja, já era para nós ter mais fé, já era para nós termos mais amor, né? Mas sabe o que acontece, irmãos? Parece que a gente está na presença do Senhor, entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? A gente sai do culto, as mesmas palavras, mesmos pensamentos, mesmas reações, mesmas atitudes. Pelo tempo que estamos na igreja, já era para nós termos mais de Deus no nosso coração. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 28. Ele diz: aquele que busca a Deus entende tudo, irmãos. Não é buscar de Deus, é buscar a Deus. Tem gente que vem na presença do Senhor só para pedir coisas. Nós devemos ir na presença do Senhor para se entregar e se arrepender, se humilhar, adorá-lo pelo que Ele é e agradecer pelo que Ele já fez. Em Provérbios 28:5 diz que os homens maus não entendem o que é justo. Isso é um enigma. Mas ele diz no versículo 5, parte B do versículo, Provérbios 28:5: mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Irmãos, nós devemos ir na igreja para buscar o Senhor e nos entregar. Isso é uma coisa fora de moda hoje em muitas igrejas. Buscar a Deus e se entregar. Olha o que diz o versículo 9, desse mesmo capítulo, Provérbios 28, versículo 9: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que ele está falando? Quando eu deixo de ouvir o que Deus está falando, Deus não ouve o que eu estou falando. Tem gente falando com Deus, mas não está ouvindo o que Deus está falando. Sabe aquele filho desobediente? A mãe diz assim: vai lá lavar a louça. Aí ele não escuta. Daqui a pouco ele aparece e diz: me dá R$2 para me comprar um chocolate. Ei, você não me escutou? Por que eu vou te escutar? Aqui está dizendo em Provérbios 28:9: aquele que não ouve a Deus, quando ele fala com Deus, a oração dele é abominável. Sabe por quê? Porque se nós não ouvirmos a Deus, irmãos, nós não teremos uma oração sábia.
Deus disse para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você aprendeu a se humilhar e ouvir a Deus, está aqui em Daniel capítulo 10, versículo 12, desde o primeiro dia, Daniel, que você aprendeu a se humilhar diante de Deus, pega lá Daniel 10, desde o primeiro dia que você está se humilhando e está me ouvindo, as tuas palavras estão sendo ouvidas. Está vendo, irmãos? Deus ouve a oração de quem se humilha e ouve Ele. Aí o que acontece, irmãos? Muitas vezes o que está acontecendo em muitas igrejas, o que está acontecendo? Eles não estão ouvindo o que Deus está falando, porque no púlpito estão falsos apóstolos, e são homens que estão pregando outras coisas, são apóstolos de Satanás transfigurado de anjo de luz. Ao invés de ensinar a buscar o reino de Deus e sua justiça, eles estão ensinando o povo a correr atrás da bênção, atrás de cargos. Então o que acontece? É uma Babel. Deus está falando uma coisa, o povo está fazendo outra, não se arrependendo. Mas eles continuam ali fazendo o contrário e esperando a bênção. Olha o que está dizendo aqui. Que quando eu deixo de ouvir a lei, ou seja, quando eu deixo de ouvir o que Deus está pedindo que eu faça, Ele também não vai ouvir minha oração. Por que Ele não vai ouvir minha oração? Porque Deus é pirracento? Não. Sabe por que Deus não vai ouvir minha oração quando eu não escuto Ele? Porque eu não vou ter um coração limpo. Porque Ele precisa limpar o meu coração desde a queda. Se Ele não trabalhar no meu coração, eu vou orar magoado, eu vou orar preocupado, eu vou orar com pecado escondido, Deus não vai poder ouvir. Agora, se eu ouvir a Deus e Ele trabalhar no meu coração, então Ele vai poder ouvir a minha oração. Porque aí, o Senhor diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, Mateus 5,8. Então, limpar o nosso coração fará com que Deus ouça a nossa oração. Deus ouve a oração de quem, irmãos? Quem tem um coração limpo e as mãos limpas. Se eu estou irado, magoado, com raiva com alguém, Deus vai ouvir minha oração? Não vai. Se eu estou com o meu coração cheio de preguiça, mundanismo, pecado escondido, Deus vai ouvir minha oração se eu não me arrepender? Não vai. Deus não ouve pecadores, mas Ele atende àquele que faz a sua vontade pela graça, ao filho obediente, pela graça. Por isso, Deus precisa fazer obras profundas. Aqui está o mover soberano. Não é a culpa que eu quero gerar em você, nem a sensação de que Deus te desamparou, não é isso. Não quero gerar em você que você tem que mudar você mesmo. Eu estou dizendo que você precisa dizer nessa noite junto comigo: Deus, aqui está o meu coração. Tira o que o Senhor tem que tirar, acrescenta o que o Senhor tem que acrescentar, mas não deixa eu sair da tua presença com ele sujo, com ele enganado. Não deixa eu perecer por falta de entendimento. Irmãos, a coisa mais triste que pode acontecer, irmãos, é nós não entendermos o que Deus está falando conosco. Sabe, existem muitos pastores, obreiros, que nunca entenderam o que Deus está falando com eles. A vida passa e eles não entenderam o propósito de Deus de nos salvar e nos chamar. O que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Porque tudo que Deus nos der é bênção, mas se Ele trabalhar em nosso coração, nós estamos salvos. E aqui nós vemos: dá-me, filho meu, o teu coração. Queridos, faça disso um hábito muito bom. Você vai dormir: Senhor, enquanto eu estou dormindo, aqui está o meu coração, trabalha. Senhor, eu estou indo para o trabalho, Senhor, trabalha no meu coração. Aqui está o meu coração, Senhor. Você vai para a igreja: Senhor, fala comigo, transforma o meu coração, muda os meus pensamentos, me muda por dentro. Irmãos, se nós começarmos a orar nesse sentido, nós vamos crescer nesse sentido. Mas sabe por que nós não crescemos nesse sentido? Porque nós não oramos nesse sentido. Você, não para te criticar, mas vamos lá. Vamos analisar nossas últimas orações essa semana. Quantas vezes você entregou o seu coração inconformado, chateado com a tua fé, com a tua pouca fé? Você entregou o seu coração e disse: Senhor, me perdoa pela maneira como eu tenho vivido, falado, eu estou inconformado, eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, transforma o meu coração, a minha mente, muda a minha maneira de pensar, de falar, de agir, Senhor, não por base de culpa, eu sou Teu filho amado, sou Teu herdeiro, mas aqui está o meu coração. A gente não faz essa oração, e é por isso que passa ano
passa ano, passa ano, passa ano, e nós estamos reagindo da mesma maneira. Estamos falando da mesma maneira. Pastor, eu não sei porque eu sou tão agressivo, tão irritado. Eu não queria ser assim. Mas sabe, até quando uma pessoa vai ser irritada? Até o dia que ela ficar triste com o que ela é. E ir para o pó em oração e jejum, Senhor, arranca de mim isso, eu não quero mais ser assim. Porque enquanto eu estiver conformado com a minha religiosidade, eu vou continuar assim. Pastor, eu sou uma pessoa triste, eu não queria ser uma pessoa depressiva, triste. Eu não sei porque eu não mudo, porque você não tem entregado o seu coração e pedido isso. Pastor, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa irritada. Qualquer coisa eu estou tacando a panela na parede, estou gritando, estou esbravejando. Eu não queria ser uma pessoa assim, barraquenta. Não queria. Mas eu não sei, quando vê na hora, eu não sei, de repente eu acabo sendo uma pessoa assim. Por que eu sou assim? Porque nós nascemos assim. Mas se Deus não mudar, nós vamos continuar assim. Pastor, por que eu vivo falando dos outros? Eu não quero falar, mas me coça a língua, eu não vou falar. Quando eu estou falando da vida dos outros, por que eu sou assim? Porque você não tem orado nesse sentido, não tem entregue o seu coração, você não tem madrugado com Deus, não tem jejuado e pedido assim, arranca essa erva daninha, eu não quero ser mais assim. Pastor, porque eu tenho uns pensamentos horríveis, uns pensamentos ruins, eu não quero pensar isso, mas volta e meia tem uns pensamentos tão ruins na minha cabeça. Por que será? Porque você não tem entregado o seu coração, diz, Senhor, eu não aceito mais isso, eu vou orar, não só ouvir a palavra, eu sei que você está ouvindo essa palavra pela internet, mas mistura ela com fé, Hebreus 4:2. Não seja um ouvido esquecido, mas ora hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Comece a orar, em uma semana você vai sentir diferença. Mas sabe qual que é o problema do ser humano? Ele tem a tendência de esquecer. Ele ouve isso aqui, sai dali pela porta, irmão, não pratica nada do que ouve. Mas a Bíblia diz que aquele que ouve e pratica é casa na rocha. Se nós sabemos, bem-aventurados somos se fizermos pela graça. Deus está falando isso. Mas aqueles que entregarem o seu coração verão transformação. Você veja, irmãos, tem pessoa que vai na igreja todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia na igreja. Mas não muda. Não muda. Por quê? Porque ele não está fazendo essa oração. Não está sendo pregado essa oração. As pessoas não estão fazendo essas coisas. Elas estão ali por outras razões. Só que se Deus não transformar o nosso coração, a nossa oração não vai ser ouvida. Isto é prioridade. Amém? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus.